O meu nome é António Manuel Viegas Roça, nasci em 1949, no fim da Segunda Guerra Mundial, ainda com resquícios desse tempo, porque na minha célula de nascimento está lá, tem direito a uma alimentação, devia haver escassez de alimentos. Nasci no Luz de Tavira, que é precisamente, na altura, uma aldeia, hoje é freguesia, mas na altura era grande coisa, onde houve uma antiga cidade, que agora aproveito para fazer, uma antiga cidade romana que se chamava Balsa, que era uma grande cidade da Península Ibérica. E pronto, estudei por ali, na escola primária, e entrei para o Liceu Nacional de Faro, que era o único liceu que havia na altura, em todo o Algarve. Por acaso, nesse primeiro ano do liceu, houve acontecimentos interessantíssimos. Lembro que para aí, penso que foi na noite de passagem de ano, ou perto disso, não, houve o assalto ao Paquete de Santa Maria, que foi um assunto bastante falado internacionalmente. Foi o ano em que começa a Guerra Colonial, que é uma coisa que deixou marcas até os dias de hoje, pode-se dizer. E depois houve, entretanto, uma operação Vagou, que foi o assalto ao avião de Casablanca, onde o avião passou por cima da cidade de Faro e distribuiu milhares de panfletos, e quando a gente apanhava os panfletos, a polícia vinha e rasgava e tirava-os a toda a pressa. E mesmo nesse fim desse ano, 61, portanto 61, foi o assalto ao quartel de Beja, que também não teve um desfecho muito feliz. E quantos alunos tinham consciência desses acontecimentos? Ou era uma coisa muito... Alguns. Havia uma certa contestação porque era um liceu altamente repressivo. Nomeadamente, por exemplo, rapazes e raparigas não podiam andar juntos num raio de 150 metros perto, mesmo que fossem irmãos. Isso era proibido, era logo castigos. E havia muitos castigos, nomeadamente não se podia usar blue jeans, vários colegas tiveram dias de suspensão por causa disso, e por causa disso também havia uma parte de revolta, enfim, uma revolta inconsequente, mas contra estas medidas repressivas. O reitor era uma pessoa bastante repressiva. Eu até nessa altura pensava que o meu futuro ia ser a Academia Militar. E por acaso, à última da hora, um colega meu, que foi meu amigo, disse: pá, vais para a Academia Militar, pá. Aquilo é o suporte do fascismo, pá. Tu não podes ir para ali, pá. A gente tem que fazer outras coisas. Eu também gostava de medicina e, portanto, acabei por ir para a medicina. Em relação ao ambiente familiar, o meu pai era um pequeno agricultor, remediado, como diziam lá, remediado. Era ateu, sim, e era democrata, mas não era mais do que isso, nunca houve grandes... Ateu era nitidamente bastante. Recusava-se a ir à igreja, enfim, várias outras coisas desse género. Vim para a faculdade no fim de 67, 68. Em 67 houve uns acontecimentos para o fim de 77, novembro, penso eu, as cheias de Lisboa, que foram uma coisa catastrófica. Os estudantes saíram da universidade e foram ajudar. Eu acho que foi das primeiras vezes em que os estudantes saíram para a sociedade, e isso teve uma importância fundamental. No ano seguinte, dá-se o maio de 68, e isso foi um acontecimento fantástico. Nomeadamente começaram as manifestações contra a guerra do Vietnã e, por arrasto, contra a guerra colonial. E aí é a altura em que se formam vários agrupamentos. Eu penso que é por aí que se forma a EDE, Esquerda Democrática Estudantil, que depois, tempo depois, iria dar o MRPP, e nessa Esquerda Democrática Estudantil eu ainda tive, portanto, era uma célula de medicina, com mais dois colegas, e militámos ali na Esquerda Democrática Estudantil, que depois não pertencia ao MRPP. E como é que participou no socorro das cheias, ou ainda não estava em Lisboa nessa altura? Estava em Lisboa, mas diretamente não participei no socorro das cheias. Mas percebi bem que foi um momento importante para o movimento estudantil.
E acho que aí começou uma nova época para o movimento estudantil. E referiu mais de 68, como é que foram os ecos com a censura, com o país completamente fechado? Como é que chegou cá? Chegou cá por via de algumas pessoas até que também tinham estado lá. E ali na Associação de Estudantes de Medicina falava-se muito sobre, enfim, sobre os movimentos de maio de 68, as discussões que havia. Só muitos anos depois, só com o 25 de Abril, é que a gente chegou às discussões sobre as coisas que houve no maio de 68. A gente, enfim, com um grande atraso em relação às discussões do maio de 68. E como é que se dá a entrada para a ideia? Estava na faculdade, começou-se a ligar a... Sim, estávamos na faculdade, portanto, era sobretudo na luta contra a repressão, era sobretudo isso, a luta contra a repressão e a luta contra a guerra colonial. Eram as coisas mais relevantes daquela altura, e a repressão era significativa, quer dizer, a questão do medo, havia um medo terrível, toda a gente não estava sempre com cuidado de não falar, nos cafés, não falar, então aquele está a olhar, o outro está a ver, epá, atenção, tudo, portanto, havia um grande medo nessa altura. Portanto, sentia-se a presença da PIDE, era uma coisa cotidiana. Cotidiana, sim. Muito. Inclusive na universidade. Sim, na universidade. A gente sabia também que havia ali várias PIDs, PUFs, enfim, infiltrados em vários sítios. Tudo tinha que ser com muito cuidadoso, tinha que ser com muito cuidado. E sabiam quem eles eram? No meio havia um ou outro que vocês... Havia um ou outro que dizia-se aquele fulano, cuidado que aquele fulano é da PID, mas não se sabia. Não se tinha assim a noção de quem eram eles em geral. Estamos em 68, quando... 68, 69... Quando se liga à esquerda, à EDE, à esquerda democrática estudantil, e entra por... É convidado, é optado por alguém, é uma coisa... Sim, era um colega meu, porque nessa altura até trabalhava na secção editorial da Associação de Estudantes, que era uma secção de folhas. Secção essa que tinha, além de fazer as sebentas todas, tinha a possibilidade de depois, à noite, por exemplo, fazer panfletos os mais diversos, portanto, a gente tinha uma série de aparelhos já não me lembro, de offset e de coisas, e que se podiam fazer muitas coisas. A secção editorial era uma secção muito apetecível para as organizações dessa altura. E eu trabalhava aí, juntamente com outro colega mais velho, era essa célula, éramos mais dois. Reuníamos por acaso nas traseiras do hospital, na mata do hospital, que era uma coisa surrealista, mas tudo bem, era assim na altura. Para conspirar? Sim, para conspirar, sim, para ver o que é que se podia fazer, disto, daquilo, etc. Várias coisas. E também, ao que saber, nesse trabalho de repografia também editaram e reproduziram documentos de movimentos de libertação. Ou... Não na minha presença, mas não. Sim, mas fazia-se seguramente. E fizeram também noutras secções editoriais de outras faculdades, isso fazia-se, sim. Estava-lhe a perguntar isto a propósito dos documentos que... Sim, mas pronto, mas a gente já tinha uma atividade própria contra a guerra colonial. Isto ainda na EDE? Sim. EDE. E durante este período, para além, que outro tipo de atividade tinha para além? Não, a gente participava praticamente em todas as manifestações que havia, quer que fosse contra a guerra do Vietnã, contra a guerra colonial, contra a repressão, enfim, todas as manifestações que havia, lá estávamos sempre presentes. Vai apanhar em cheio aquele período de grande repressão do regime sobre o movimento estudantil, não é? Com o encerramento das associações de estudantes, com os célebres, com os gorilas que foram colocados. Sim, tudo Fala um bocadinho isso. sobre esse ambiente, sem alguma memória desses episódios? Nessa altura passa a haver também uma grande discussão, dá-se o aparecimento das organizações maoístas contra a passividade do PCP e da UECML, que não saíam daquela cepa torta. E passa a haver grandes discussões mesmo entre estes vários grupos que por ali andavam. O aparecimento dos gorilas já foi, penso eu, aí um bocadinho no tempo da primavera marcelista, até com o Veiga Simão, bem que até foi com o Veiga Simão. Isso houve coisas terríveis, de grande violência,
outros estudantes, sobretudo em Direito, porque os gorilas, em Medicina não era fácil, porque aquilo era um hospital escolar, não houve gorilas, mas houve em Direito sim, e houve muitas agressões, muita pancadaria, muita violência da parte dos gorilas, sim. E sobre algumas colegas, que eu me lembro bem. Presenciou algumas dessas situações? Não, diretamente não, mas sei que houve ali umas manifestações ali da Alameda da Universidade, em que até há um carro de um professor de Direito que é empurrado e incendiado, coisa parecida, enfim, e um famoso capitão maltês que era um terrível facínora, que distribuía pancadaria e coisas. E houve várias cenas de tiros também, nomeadamente houve uma vez um colega que foi atingido também com os tiros no abdômen, que foi operado em Santa Maria e acho que não teve consequências de maior. Até 12 de outubro de 72, quando é, de facto, aquele dia triste de foi assassinado o Zé António Ribeiro dos Santos. Quer contar um bocado dessa história? Havia uma reunião em Económicas, no anfiteatro. Quando eu cheguei lá, já havia uma grande movimentação, estava muita gente na sala e havia ali um magote de estudantes que andava ali muito agitado porque tinha sido preso um fulano, preso pelos estudantes, que andava a fazer cópias dos cartazes e, portanto, este gajo é da PID, chegou-se ao pé dele e tal, e ele é maniatado e é preso ali e é enfiado num saco de papel da Livrel, que era uma cooperativa livreira, na cabeça e fica ali, e o que é que se faz a este gajo, o que é que não se faz? Houve ali várias comentações, falou-se com a Direção de Económicas, a Direção de Económicas falou não sei para quem. Bom, concluído resumindo, telefonaram para a PID vir identificar quem era aquele plano. Portanto, foi uma brigada da PID e aquilo andava tudo ali numa grande burburinho. Foi uma brigada de PID, constituída por 2 pessoas, e lembro que até um bocadinho antes há um fulano que se levanta lá no meio da sala, assim com uma cabeleira afro, lembro-me bem, mas aqui esse fulano, e dizer, é preciso cuidar, eles vêm armados. É malta, é melhor dar uma carga de porrada neste gajo e irmos daqui para fora, porque isto não vai acabar bem. Mas isto ficou assim. Quando o PID entra, aquilo começa um burburinho enorme, com nomes daqui, nomes dali, e o segundo, o chefe da brigada, fica meio atarantado e vai, acho que tira o saco da Livrel e diz, não, este não é dos nossos. Isso, então a malta ficou ainda mais furiosa, ficou mais furiosa e aquilo começa, o segundo elemento da PID puxa da pistola e cá vai disto. E o primeiro tiro, de facto, atingiu logo o Zé António Ribeiro dos Santos. Ficou estendido no chão e ainda vi sair o fumo, assim, da bala entrar aqui no abdômen. E o resto do pessoal, uns atiraram-se para o chão, outros para aqui, outros para ali. De facto, quando aquilo acaba... E o tiro foi disparado ao homem? Não foi tiro para o ar? Não, foi disparado ao homem. O homem que era num grupo de pessoas que estava ali, era um grupo de pessoas. Foi disparado. De facto, depois eu atirei-me para o chão e os outros, cada um fez a mesma coisa e até me pus assim um bocadinho de lado. Depois de disparados vários tiros, eu suponho que devem ser os 6 da câmara e o outro que ele tinha, um tinha na câmara e os 6 do carregador, que eu também tenho pistola, sei que é assim. Depois de ter disparado, largou a pistola e foi-se embora, correr, o outro já tinha fugido entretanto. Acontece que eu acho que o grande herói além do Ribeiro dos Santos, o grande herói é o Zé Lamego, porque o Zé Lamego estava assim um pouco de lado, salta-lhe para as costas e prende as mãos por trás e ele já não pôde disparar para a frente. De tal maneira que os últimos 2 tiros ele dobra-se e dá na perna do Zé Lamego que estava atrás dele. Portanto, ele consegue dar 2 tiros na perna do Zé Lamego. Portanto, eu acho que teria morrido muito mais gente, muito mais jornalistas, algumas pessoas, não fora o Zé Lamego ter prendido os braços dele. Aquilo passado, aqueles tiros, os tiros acabaram, cada um fugiu para seu lado e o pessoal começou-se todo a levantar. A imagem que eu tenho parece
faz-me lembrar aquelas imagens dos desenhos animados. Junto à parede estava um colega nosso, que é o Fernando Ribeiro, que era um fulano que tinha sequelas de poliomielite e andava de canadianas, não se podia mexer, e estava colado à parede, assim tudo assim colado à parede. E, entretanto, o Saldanha Sanches falou: quem é de medicina? De medicina sou eu. Então toma-me conta aí desse fulano, que era o Ribeiro Santos. Pronto, eu e um outro colega, que é o Pita, fomos para a rua parar o primeiro carro que passou. Pronto, e eu disse: vamos levar para Santa Maria, que era o que eu conhecia, portanto eu era lá estudante, não conhecia São José, nem muito, nem pouco, nem nada, eu pensei que lá estamos melhor. Nem veio ambulância? Embora ali, não, foi num carro, por acaso é um mini, era um carro pequenino, quer dizer, o Pita foi atrás com ele e eu fui à frente com o senhor, fui obrigado a parar, acho que era um professor do técnico, só muitos anos depois é que eu vim a saber. Portanto, foi um carro aleatoriamente parado? Sim, e foi nesse carro e tal, ou o Pita ia à frente, eu não sei, agora já não sei. Sei é que, portanto, a gente foi, eu lembro-me ali em Sete Rios ainda de ter falado com o Ribeiro dos Santos, que ele queixou-se: tenho as mãos frias, tem calma, isto a gente está a chegar a Santa Maria, não, isto vai ser resolvido. Ali em Sete Rios, aquilo era o fim da tarde, haveria um bocadinho de movimento, talvez demorasse ali uns minutos ou dois ou mais, não sei. E foi levado para Santa Maria, onde foi entregue à equipa que estava de serviço, estava de urgência, e não saiu dali dos cuidados do SO, do Serviço de Observação. Acabou por morrer ali. Pronto, aí isso foi um dia que alterou muito todo o panorama político, digamos, mesmo em Portugal, sobretudo no movimento estudantil, que começou a ser muito mais agressivo em relação à tentativa de acabar com aquele regime fascista, de facínoras e da PIDE. Houve grandes movimentações, o funeral foi uma tentativa de fazer uma grande manifestação. O António, só para situarmos, o António está numa fotografia, não é? Sim. Ao lado do caixão. E pronto, queres contar um bocadinho sobre esse episódio do Pronto, aquilo estava programado fazer uma grande manifestação, havia muita gente ali naquele largo, que se chama Ribeiro Santos, não sei na altura como é que se chamava, mas portanto aquele largo Ribeiro Santos, uma grande multidão, e o caixão sai no sentido de uma rua que vinha, digamos, de cima, contra a posição do homem da agência funerária que queria meter para a carrinha, arranca-se ainda ali umas dezenas de metros com o caixão, que entretanto foi, além de um elétrico que vinha no sentido descendente e que ocupou grande parte da rua. Isso é um aspecto para mim que tem uma grande importância, porque se não fosse se não fosse o elétrico, a gente tinha conseguido avançar por ali, e dentro de uma carga da polícia violentíssima, eu próprio levei uma cacetada no braço, e outros levaram, enfim, as coisas mais diversas, e pronto, teve que se largar o caixão e cada um fugiu para o outro para não ser preso. E portanto acabou aí uma manifestação que estava programada. Embora depois, mesmo lá no cemitério, tivesse havido mais algumas manifestações de revolta, mas já aquilo que se pretendia não foi conseguido. Teve a PIDE também, em função da sequência desse acontecimento? Sim, não. Depois, enfim, mudei de aspecto ligeiramente, não é? Cortei cabelo, fiz a barba, etc. E fui para a casa de uma pessoa, tive um mês sem pôr os pés em casa. Fui para a casa de um familiar e estive lá cerca de um mês, até as coisas se aranarem. Até que, portanto, estava atento ao que saía nos jornais, às tantas é identificado quem foram os dois agentes da PIDE que dispararam, alegando legítima defesa ou sei lá o quê, como era habitual, e portanto isso ficou assim, portanto eu depois não fui perseguido por isso.
Ou melhor, não fui preso. Pronto. Mas, por exemplo, o Zé Lamego foi preso na altura e suponho que só saiu no 25 de Abril. Suponho que isto passa-se em 12 de outubro de 72. Não sei. Não sei agora ao certo. Mas e houve vários outros colegas que foram presos nesse dia. Nomeadamente de ciências e de económicas, houve alguns colegas que foram presos. Isto é um episódio marcante. O que é que fica em termos de... Por um lado pode suscitar uma reação de medo num jovem estudante, mas também pode suscitar uma reação de mais empenho na luta, algo que mudou em si, algo que... Sinceramente, o medo não, porque o medo já existia, não, até aumentou a vontade de revolta e de fazer qualquer coisa mais rapidamente possível, para ver se acabava com aquele regime hediondo, mas não aumentou o medo, não, aumentou a vontade de fazer mais coisas. Pelo contrário, aumentou a revolta e a mobilização. E estamos em 72, o António continuava ligado ao movimento estudantil, continuava a estudar e continuava ligado à EDE, mas a EDE já nessa altura já não era da EDE. Estava ligado a algum movimento? Não. A EDE nessa altura já não era EDE, já era MRPP, era MRPP. O António não faz parte? Não. Por alguma razão? Não faço ideia. Calhou. Não faço ideia, mas também não estou preocupado. Mas até gostava de saber, mas não estou particularmente preocupado porque é que esta transição se fez sem a minha presença. Mas não estou nada mesmo preocupado. Mas acompanhou o processo? Sim, uma pessoa ia sabendo, uma pessoa também não podia perguntar grandes coisas, porque perguntar na altura aquelas grandes coisas, isso era logo, isso parece um provocador, não podes perguntar isso era tudo muito, tinha que haver muito cuidado nessas coisas, tinha que saber o estritamente o mínimo possível. Mantém a atividade política? Sim. Então, assim, e entretanto, aí em 73, é preso um fundo de económica chamado João Duarte Carvalho, cujo comportamento na PIDE foi muito mau, suponho eu, e é verdade. Denunciou um monte de gente e há um fim de semana que chega a casa e tem lá a casa cheia de gente. Uns ligados aos movimentos de Angola sobretudo, que eu tinha muitos amigos angolanos, e outros ligados diretamente ao CRML, portanto, que eram Comitê Marxista... Comitê Revolucionário Marxista-Leninista. Sim. Esse João Duarte Carvalho denunciou uma série de gente, entre eles um amigo meu, desde o tempo do liceu, que ficou ali na minha casa durante bastante tempo, um mês. Portanto, esse grupo de pessoas em sua casa era para esconder... Era porque não sabiam quem é que esse João Duarte Carvalho tinha falado. Tinha falado só do seu comitê, que ele era da direção, e tinha falado e tinha alguma ligação também com os movimentos de libertação africanos. Se tinha também falado nessa gente. Parece que não falou nos ligados, o pessoal ligado bem PLA. E, portanto, mas esses tinham estado ali e rapidamente foram para a sua vida e resolveram. O outro meu conhecido de longa data é que ficou ali bastante tempo, até que foi para Bruxelas, passado uns tempos, e fiquei ligado a um controleiro do Comitê Marxista, do CMR, do Comitê Revolucionário Marxista-Leninista, e aquilo funcionava na minha casa, eu, ele e a minha mulher, como se fosse uma célula, que levou o tempo ali a estudar e a fazer inquéritos e por aí fora, mas também não passava disso. E a partir de uma certa altura extinguiu-se. O controleiro deixou de aparecer e suponho, e vim a saber muito tempo depois, que grande parte, alguns destes elementos, tinham passado para o PCP-ML de Vilar. Isto passa-se aí por 74, 75, e em 75 é fundado um jornal chamado Lutar do Mar, Lutar Eterno, que era um jornal frentista, tinha a função de ser
organizador, divulgador, enfim, o equivalente à que a Centelha tinha feito nos tempos da Revolução de Outubro. Portanto, e esse jornal era um jornal também regional e não regionalista. Portanto, aí tinha no manifesto, lá no manifesto, a linha era a linha, em relação à política internacional, era a linha dos chineses, dos camaradas chineses. O António ainda estava em Lisboa ou estava no Algarve? Estava em Lisboa. Estava em Lisboa. Sim. Pronto, e eu fui da redação, fui dos elementos da redação, durante uns anos ainda, desse terreno monetário interno. Era uma publicação freitista, mas tinha alguma ligação com algum movimento? Seguramente teria mais ou com antigos elementos ou com elementos do CRML. Por oposição ao PCP-ML do Vilar? Ou não? Não, a gente era críticos de tudo e mais alguma coisa. Era críticos do LFPP, críticos da OCNLP, críticos do RML, críticos de tudo. Não, só havia de facto uns planos que sabiam qual era o futuro da humanidade e a linha que a gente devia conduzir, que éramos nós. Éramos um pouco tolerantes. Isso já... E tivemos alguma influência, não se pode dizer que tivemos alguma influência no Algarve. Nomeadamente, a gente teve lá um elemento bastante importante que se chamava António Manuel Rosa Mendes, cuja há vários, a Universidade farta o nome dele, há uma Rosa em Cacela, que foi um professor brilhante e foi diretor do jornal durante algum tempo. Porque esta organização, os CRML, estavam divididos à data em que, antes do desmembramento para a repressão, estavam divididos em Algarve, Alentejo e Lisboa. Lisboa com dois setores, estudantil e sindicato dos químicos. Portanto, a gente no Algarve foi fazendo alguma coisinha. Eu levei bastante tempo a fazer inquéritos à Constituição Civil, até a pescadores, enfim, pronto, cujo lema era quem não faz inquéritos não tem direito à palavra. E sempre em Lisboa, apesar do jornal ser o jornal, sim, mas a gente tinha vários grupos de apoio no Algarve. O jornal até foi feito, ainda tivemos uma sede aqui na outra banda, e o jornal era feito em Setúbal. E tínhamos alguns elementos também ligados à Lisnave e Sepnave, também havia no jornal. Isso durante o jornal começa em 74? Começa em 75. 75? Sim. Suponho que até o primeiro número terá sido em junho de 75. Junho de 75? Sim. E para além da atividade do jornal, tinha outro tipo de atividade, de ações, de sensibilização, de agitação, Eu tinha, além da minha atividade profissional, que eu tive na periferia austral, e a gente tinha um lema. O grupo que lá estava era um grupo muito especial, eram todos... Havia uma trotskista e os outros dois eram maoístas. Mas pronto, e a gente tinha um lema que era servir o povo. E de facto a gente fez um trabalho inexcedível na Austrália e acho que até o Serviço Médico à Periferia foi a grande base para aparecer depois de um Serviço Nacional de Saúde, porque foi a primeira vez que os médicos foram para o terreno e viram que a linguagem era diferente, quais eram os problemas, etc. E toda a gente ia com muito boa vontade, mas todos, independentemente das suas filiações e das suas ideias políticas, todos que queriam fazer o melhor. Por essa altura, ainda publicámos um jornal, não no Serviço Médico à Periferia, mas aqui em Lisboa, que era Saúde pelo Povo. Há uns números que eu não tenho, mas houve um jornal que se chamava Saúde pelo Povo. Para quem não conhece esta realidade, não é? Pessoas mais novas poderão ver o documento, explicar em breves palavras o que é que foi o serviço médico à periferia durante o PREC, só para as pessoas ficarem a saber. O serviço médico à periferia parece uma coisa importante. Vem de... A saúde estava confinada aos grandes centros urbanos e à periferia, não no centro do país, mais era Lisboa, Coimbra, Porto e pouco mais. E, portanto, toda a gente que tivesse a coisa mais simples deste mundo tinha que se deslocar a Lisboa para uma consulta, para um tratamento mínimo, etc. E, portanto, aquilo foi uma maneira de
e havia, nessa altura, houve grandes, os números que entraram para a medicina foram bastantes, portanto, nos anos anteriores, e, portanto, havia muitos médicos. E, portanto, fazia parte até da formação ir para o... Enfim, mas aquilo era por escolha. Uns iam para a Austrália, outros iam para Barrancos, outros iam para o Mértola, enfim, por aí fora. E as instalações que se usavam eram os centros de saúde que havia. E, portanto, aquilo foi um avanço fantástico, porque aumentaram nomeadamente o número de doentes, porque não se tinham feito diagnósticos até aí. Portanto, aquilo aumentou, o número de doentes aumentou significativamente, o rastreio foi fantástico e as medidas profiláticas também aumentaram, nomeadamente as vacinações, tudo isso. A natalidade também melhorou francamente, portanto, houve uma série de coisas que melhoraram. E isso, eu suponho que isso foi a principal base para a criação do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o António... e praticamente todos gostaram, todos. Eu dos que conheço, são raríssimos os que não acharam a experiência interessante. Toda a gente gostou do Serviço Médico à Periferia. Então, o António Zemos escolheu ir para Austrália. Porque era um centro de proletários. Claro. A Austrália tinha as suas minas, tinha as suas lutas e resolvemos ir para a Austrália. Escolheu por modo próprio, não por decisão do partido, por modo próprio. Sim. Isto teve quanto tempo? Tivemos um ano. Um ano, sim. Um ano e com bom contacto com todas as populações. Mas estava-se bem com aquela gente. Jogávamos a bola nos clubes de lá, fazíamos várias outras atividades. Foi de veras interessante. E também terá acompanhado as próprias lutas locais. Sim. Nessa altura, em relação à mina, não, mas tivemos medidas importantes, sobretudo em relação à mina, na medicina de trabalho. Fizemos coisas muito interessantes mesmo, porque a gente, quase todos os fins de semana, fazíamos visitas, íamos ao fundo da mina, víamos as condições de trabalho, verificámos que, por exemplo, a surdez profissional era uma coisa de uma grande frequência, aquelas máquinas a furar lá a 400 metros de profundidade, aquilo é rocha, portanto, as minas de Alstrel são minas que são de rocha, não são, digamos, perigosas no sentido de desabar, mas havia muitos acidentes. A própria mina tinha um hospital próprio, do que os belgas tinham feito, aquilo tinha nessa altura explorado por belgas. E o problema endémico que havia lá, que era da silicose, portanto, a aspiração daquelas poeiras produz a silicose, depois está associada a tuberculose e uma série de doenças profissionais. E a gente fazia medidas importantes de retirar essas pessoas dali para fora. Enfim, acho que fizemos um trabalho muito bom. Fui francamente elogiado nessa altura. Foi por isso que eu ouvi isso, porque foi o marco, de facto, na nossa história recente. Até fizemos um relatório que foi muito apreciado lá para a RS de Beja, que foi continuado até depois por um doutor que tem aparecido aí várias vezes, que se chama Mário Durval Póvoa do Rosário, que é da ARS de Lisboa, e portanto ele que era uma pessoa ligada à medicina de trabalho. Eu já estava um bocadinho vocacionado para a cirurgia, portanto eu já fazia outras coisas assim, enfim, do âmbito da pequena, média cirurgia. Ele estava vocacionado para a medicina de trabalho. Terminado o Serviço Médico à Periferia? Sim, continuámos aqui fomos continuando a esperar para entrar para a especialidade, porque houve aí uma série de anos em que a gente era P1, P2, P3, P4, Policlínicos 1, 2, isso até para entrar para a especialidade já éramos quase velhotes. Portanto, houve aí uma altura em que isto não foi assim. Eu apanhei precisamente isso no seu auge. E durante esse período, de 74 até 79, mais ou menos, sempre a trabalhar no lutar no mar? Sim. Durou até 79 ou mais? Mais. Mas é interessante que eu também saí ali. Sim. Aquilo também não passava da cepa torta. Mas isso são outras discussões. Não sei sentido. Portanto, como aconteceu com muitos outros grupos, que não cresciam. Não cresciam e sempre com umas expurgas de vez em quando. Portanto, pronto, eu saí também numa determinada altura, que eu não me lembro bem quando, mas foi já por 80 e qualquer coisa. Ainda durou. Sim. Quer antes do 25 de Abril, quer depois do 25 de Abril, quer o António recorda, quer
lendo as coisas da época, há muito essa sensação das rivalidades, dos sectarismos, ainda é pouco. Aliás, isso é engraçado que isso entre os grupos maoístas era uma coisa verdadeiramente assustadora. Tudo servia de pretexto. Eu acho que, não sei, se na China a Revolução Cultural foi uma coisa muito boa. Mas olhando, passado uns anos, vêem-se coisas horríveis. Por exemplo, se nós formos ver um filme de um japonês chamado Wakamatsu, que tem o Exército Proletário Vermelho Unido, é uma coisa assustadora o que se passava nesses grupos maoístas. Pronto, mas eu esclareço que não me arrependo de nada do que fiz e não me junto àqueles que se riem disto. Não, peço que não insultem a nossa juventude e os nossos objetivos, que a gente acreditou em coisas extraordinárias. E não estávamos ali à procura nem de taxas, nem de empregos, nem nada disso. O que nos estava reservado eram outras coisas bem piores. Isso é uma coisa que tem que se falar internamente e ver as causas e consequências disso. E durante esse período ia ao Algarve? Sim, ia com regularidade. Sim, até que grande parte destas reuniões do Lutar no Mar, Lutar em Terra, além de serem na minha casa, aqui em Lisboa, eram também no Algarve. Também em sua casa? Não. A gente lá até tivemos lá uma sede provisória, reuníamos dentro da mata, bem, enfim, várias coisas. Portanto, não, lá não era. Isso já depois do 25 de Abril? Sim. Portanto, continuava a haver alguns cuidados? Sim. Não, depois havia até coisas um bocado surrealistas, que depois numa determinada fase, já para 70 e muitos, sei lá, perto de 80, as pessoas passaram outra vez a ter nomes de código e tudo meio clandestino. Não, houve coisas assim um bocadinho surrealistas. Como é que encara isso? Qual é que acha que era a razão? Não sei dizer. Acho que é muito surrealista mesmo. E estavam na zona, isto era, portanto, na zona de Algarve, ali na zona chamada de Barlavante. Portanto, era ali Tavira, até Vila Real, Faro, era assim, essa zona, particularmente aí nessa zona. E havia algum trabalho com as massas, digamos assim, com Sim, havia, íamos falar com eles, vendíamos o jornal, fazíamos propostas e havia lá vários elementos de lá que tinham a sua atividade sindical e popular, já depois do 25 de Abril. Eu, por exemplo, estive ali, fui eleito para a Comissão de Moradores do bairro Rego, do bairro Santos, sim. Eu fui eleito ali no Liceu Dom Pedro V para a Comissão de Moradores e ali também tivemos muita atividade, porque a gente arranjou ali uma sede, íamos às cooperativas alentejanas buscar produtos, vendíamos ali para evitar os intermediários, tivemos ali, fizemos alfabetização, fizemos várias coisas, então, tivemos ali um trabalho também interessante ali, as comissões de moradores. Sim. E houve ocupação de casas no bairro Rego? Não? Houve, sim. Dá-nos casa a muita gente, sinceramente. Quer-nos contar um bocadinho sobre o que é que recorda dessa ação? Havia casas ali abandonadas, não seriam as melhores, seguramente, não, mas havia ali muita gente, havia ali não sei quantos bairros de lata, ali mesmo, digamos, em frente ao Hospital de Santa Maria, Calçada da Torrinha, ali vários bairros, e outras pessoas que mesmo que vivendo ali no bairro viviam em condições paupérrimas ali, e a gente ocupou várias casas que estavam abandonadas nas lutas, enfim, e pusemos lá essas pessoas, sim. Foi um processo pacífico ou encontravam resistências? Não, foi relativamente pacífico, sim. Foi relativamente pacífico. Além daquela atividade de vender os produtos diretamente das cooperativas para ali e tal. Não, era uma coisa que tinha a sua atividade e muito apoio. Deslocavam-se até às cooperativas da reforma agrária? Sim. E traziam os produtos para Lisboa? Sim. Para vendê-los ou davam às pessoas mais necessitadas? Não, era vendido, mas a um preço baixo, ou preço de custo, não havia ali lucros para ninguém. E tivemos ali uma sede ali no bairro.
Também ocupada ou era um espaço já... Não, foi ocupado, foi ocupado, sim. Era uma cave grande. Hoje é uma garagem, mas pronto, ainda lá está. Mas sim, até foi um momento alto da minha carreira. Eu fui eleito por unanimidade e aclamação no ginásio do Dr. Pedro V para a Comissão de Moradores. E depois a gente também fazia algum apoio médico, algumas coisas também se fazia isso. Não, foi uma atividade bem interessante. Este do poder popular. Claro. E como é que sentia a participação popular, portanto, da massa anónima, dos moradores, nesse movimento? Era uma coisa... Era. Significativa. Significativa? Era. E sentiu, e as pessoas sentem, não sei como é que as pessoas olham hoje, que de facto esse tipo de atuação, de organização ao nível local, ao nível dos moradores, houve de facto uma melhoria significativa da vida das pessoas e da vida comunitária? Momentaneamente, sim. Mas mesmo eu penso ao nível de um conforto psicológico do que propriamente, enfim, as coisas seriam mais baratas, os legumes, mas as pessoas faziam parte da solução. E apareceu muita gente para querer aprender a escrever e a ler. Havia uma atividade muito bem interessante. Sim. Eu também havia ações de alfabetização. Sim. Criaram algum tipo de... Era comum em alguns casos, comissões de moradores, creches, escolas... Pronto, isso estava tudo em programa, mas estava tudo programado. Mas pronto, as coisas que se conseguiram, de facto, efetivamente, foi aquela coisa dos produtos agrícolas, algum apoio médico e alfabetização. E havia dinâmicas partidárias nesse movimento? Outro problema é que há uma apetência especial para controlar as coisas. Há uma apetência especial e havia muitas lutas em relação a isso. O PCP tinha uma apetência especial para querer controlar todas essas atividades. Mas eram mais os partidos à esquerda, da extrema esquerda, que dinamizavam esse tipo de... Sim. Ali era assim. Sim, houve até uma assembleia que acabou numa grande sessão de pancadaria entre os partidários do PCP e o outro pessoal da UDP, até com um braço partido e mais umas coisas do género. Em 75, 74, 75? 75, sim. Portanto, essas seriam... Aí até houve uma coisa que era bem evidente, porque havia um elemento que tinha sido da PIDE e que tinha entrado para o PCP e é denunciado nessa Assembleia. E isso acabou dessa maneira, acabou com uma pancadaria. Então digamos que era o PCP e o UDP, eram as duas forças mais presentes nesse... Sim. A atuação do António, a participação na Comissão de Moradores, não é orgânica de um partido. Não, era individual. É a título individual. Sim. Pelo que eu percebo, teve sempre uma apetência para... Apesar de ter estado ligado a vários movimentos, mas fez um percurso muito por si próprio. Sim, eu estava pronto para ajudar tudo que fizesse parte da solução. Portanto, não para arranjar mais problemas. Portanto, essa dinâmica das comissões de moradores, do movimento de moradores, começa logo em 74. Acha que é uma coisa relativamente espontânea, que são as próprias pessoas que procuram organizar-se e dirigem-se a militares e a partidos para dinamizar, ou é o... Não me parece, não. Eu, voltando às coisas antigas, direi que têm que ser as pessoas mais informadas que terão que disseminar essas ideias depois. Não, portanto, eu acho que tem que haver uma elite que tem que explicar o que é e pronto, e as coisas serão assim e que trarão outros, mas espontâneo não me parece que seja. Portanto, a sua participação foi, no caso do bairro do Rego, do bairro de Santos, foi assim que as coisas se processaram? Sim, as pessoas que estavam à frente eram pessoas que sabiam alguma coisa já de política e de outras coisas. Portanto, e achavam que aquilo era uma boa maneira de fazer desenvolver toda aquela população ali, que grande parte vivia mal. Aquilo era um bairro de lata muito grande. Onde é que é hoje, confina com o estádio universitário, isso era tudo um enorme bairro de lata.
Até depois fez-se aí, houve aí umas cooperativas, que ainda hoje lá estão as casas, e as pessoas, passados muitos anos, acabaram de ficar com essas casas, portanto isso foi muito interessante. Isso. Cooperativas criadas durante esse processo de 74 e 75 permitiram as pessoas ter casas. Sim. E o processo aguentou-se durante uns tempos, e até quando é que essa dinâmica de participação, de comissão de moradores, de atividade? Há aqui um fenómeno que é e eu até posso comparar isso com o que se passa com o pessoal do meu liceu de Faro, que todos os anos faziam, os alunos do 7 anos faziam uma récita. A récita era uma récita contra o sistema, contra os bons costumes, etc, etc. E isso fez-se durante até 2000, todos os anos, aqueles antigos alunos continuavam a fazer a récita, por acaso naquele teatro maravilhoso que há lá em Faro, que se chama o Teatro Letes, e fez-se até 2005, tal. Depois, a questão dos partidos fez com que aquilo acabasse, porque uns militavam aqui, outros militavam ali, outros não sei o quê, e essa comunhão de interesses que havia de crítica à sociedade acabou. Portanto, ali também, às tantas, o PC tomou conta da Comissão de Moradores Sul, os outros foram-se embora, não sei o quê. Portanto, tudo isso foi um movimento que as cooperativas começaram também a falhar, houve essas, enfim, também não correu muito bem, e, portanto, isso extinguiu-se espontaneamente. E acha que tem muito a ver com essa, mais uma vez, com os partidarismos, com os sectarismos que vão... Sim, tem. E querem-se apossar das coisas, não são a favor do movimento popular, não, grande parte não são. Nenhum deles. E terá sido isso que fazia nessa ideia do chamado poder popular? Sim, também não sei se isso é possível, mas tudo bem, mas isso... Mas na altura parecia, não era? Parecia e pronto, e funcionou e fez alguma coisa, sim. E havia algum tipo de coordenação? Falou nas cooperativas agrícolas e na venda de produtos, mas tem noção de... Porque depois havia intercomissões que ligavam as várias comissões de moradores, isso alguma vez funcionou mas realmente? Mas isso verificou-se que as ocupações também houve erros monumentais. Aquilo que se propunha não cumpriram, porque era fazer melhor e ser mais justo, e não fizeram. E houve coisas muito desagradáveis quanto isso das ocupações. Não correu bem e não fizeram melhor. O que eu defendo é que, pronto, eu proponho fazer melhor e depois não faço, essas coisas ficam muito... as pessoas ficam vacinadas contra isso. As coisas não correram bem, ocupações mal feitas, não era suposto? Sim, não, aquilo correu muito mal, a gestão daquilo foi muito má, foi. Aquilo estava mal, atenção. Mas depois aquilo não teve um bom fim. E praticamente voltámos ao mesmo, acho. Voltámos ao mesmo latifúndio. E o que é que, em jeito de reflexão, para terminarmos aqui a nossa... Eu também estive na direção da Livrelco. Então podemos falar um bocadinho sobre isso. Sim, portanto, aqui em Lisboa havia umas cooperativas livreiras que eram, enfim, uns santuários onde se podia arranjar tudo o que era proibido nessa altura, pela PIB. E a Livrelco era um sítio, portanto, ligado também aos livros técnicos, e tinha tudo o resto que saía por aí fora, por esse mundo fora, nomeadamente naquelas livrarias francesas, como a Maspero ou a Chevalier de Lire, que tinham tudo e mais alguma coisa, e aqui se a gente se queria alguma coisa tinha que ir à Livrelco. E, portanto, em uma determinada altura, eu fui cooptado, portanto, não fui eleito, mas fui cooptado para a direção da Livrelco, até que a Livrelco, depois de vários episódios com a PIDE, acabou por ser encerrada e pronto, e nunca mais abriu, até hoje. Portanto, ainda durante algum tempo, estive lá na ação da Livrelco, e a Livrelco era uma livraria de referência entre nós. Era aí que a gente encontrava o que precisava. Muitos livros proibidos? Sim, todos. Sim, não digo todos, não, mas pronto, muitos livros proibidos, sim. E conseguiam clandestinamente... Sim. Vinham do estrangeiro, sim. Os livros?
Como é que conseguiam ter os livros cá? Como é que era? Tinha que ser tudo com muito cuidado, tudo muito escondido, tudo muito em sordina. Tinha que ser, mas pronto, lá se ia arranjar tudo o que era preciso e o que aparecia por aí, na imprensa internacional. E no meio disso tudo, com a atividade estudantil, Livrelco, acabou por nunca, conseguiu sempre ir escapando à polícia política. Consegui. Provavelmente. Pronto, depois, sim, não posso pôr no meu currículo isso, mas nem me interessa, ainda bem. Mas pronto, eu fiz sim essa atividade. E sentia que era vigiado? Sentia... Sim, não, mas eu tinha muito cuidado, eu não ia a reunião nenhuma destes tempos todos, que não fosse muito mais cedo e ver como é que tudo estava, se estava alguém, se não sei o quê. Enfim, pronto, mas chegou a cuidado, porque os outros camaradas meus, colegas, companheiros, mesmo com muito cuidado, uns foram presos e foram torturados barbaramente, etc, etc. Mas pronto, sobretudo vigiado, sim, numa primeira altura. Tinha sempre um pidó à porta de trás ou à porta da frente. De sua casa? Sim. Depois o seguia durante o dia ou ficava só? Não, eu só estava dele ali, que a gente mal abria lá, já está. Como é que é do ponto de vista emocional viver com... A gente está sempre à espera do momento. Aliás, eu próprio fiz vários móveis, tenho jeito para isso, com fundos falsos, e tinha uma coisa com, enfim, só eu é que podia abrir aquilo, porque aquilo tinha que se tirar tábuas e não sei o quê, onde os principais documentos estavam lá escondidos, e estava sempre preparado, preparado para que se fosse apanhado, engolir os primeiros papéis que fossem, enfim, denunciasse alguém, etc. É assim. Mas sempre com muito cuidado. Mas não é o cuidado que não aconteceu. Eu tenho consciência que não tive um papel preponderante da história, não era isso que eu procurava, mas colaborei sempre de boa vontade no sentido de mudar alguma coisa, de uma cidade mais justa, porque acreditava que podia mudar o mundo, acreditei em grandes sonhos e em grandes verdades que depois vieram também a confirmar que não seria tanto assim. E até defendia que talvez os fins justificassem os meios. Pronto, mas foi assim. Acho que fiz alguma coisa, mas fiz alguma coisa no sentido de uma cidade mais justa. Bom, por um dever de história, cá estou eu outra vez, e para repor um pequeno erro que existe na minha descrição anterior. Felizmente que se fez aquela homenagem ao Ribeiro Santos, dos 50 anos do seu assassinato pela PIDE, e nessa altura, sendo eu uma das pessoas que esteve envolvido nesses acontecimentos, tinha uma versão, tinha uma ideia que o tiro que o tinha atingido tinha entrado pelo abdômen e tinha saído pelas costas e afinal só agora, passado estes anos todos, portanto precisamente 50 anos, é que eu verifiquei, tendo tido acesso ao resultado da autópsia que nunca tinha visto, que de facto ele, quando viu o PIDE com a pistola, faz um movimento de se defender e a bala entrou de facto por trás, furou, eu vi o resultado agora da autópsia, trespassou a veia cava e a aorta e veio-se alojar junto até aqui à frente e, portanto, alguém já me tinha dito, mas o tiro foi pelas costas, e eu disse, não pode ser, eu vi ele a cair, mas não. Portanto, eu agora percebo, e falando com pessoas que estiveram lá e que estavam perto dele, acho que ele se apercebe que o fulano ia disparar e, portanto, faz um movimento de defesa, e esse movimento de defesa não serviu de grande coisa, e a bala entrou por trás, faz um trajeto para a frente e faz duas perfurações que são mortíferas, que é furar a veia cava e a aorta, portanto, que são vasos de grande calibre e que rapidamente fazem perder muito sangue para dentro do abdômen. Não sai para fora, portanto, fez um hematoma retroperitoneal muito grande e foi essa a causa da morte dele. E era, portanto, esta pequena emenda, porque eu estava convencidíssimo que, quando o vejo cair, que a bala teria entrado pela frente, mas não. Ele fez um gesto e a bala veio por trás. O Viegas Rosa estava presente no anfiteatro?
e portanto, assistiu a tudo. Não é? Eu estava presente e não estava muito longe dele, estava perto dele, e ele estava descaído sobre a minha direita e à minha frente estava o outro elemento da PIDE que vinha, seria o chefe da brigada, estava à minha frente e, portanto, o PIDE disparou para aquela clareira um pouco mais para a direita. E depois, eu já disse isso e volto a repetir, só não morreu mais gente, só não foram assassinados mais pessoas graças à coragem do Zé Lamego, porque consegue segurar na mão do PIDE e os tiros que se seguiram, entretanto eu tinha-me atirado para o chão, como grande parte daquela gente, os tiros que se seguiram não atingiram mais ninguém, mas foram atirados para o chão, exceto os dois últimos, em que esse PIDE se dobra e dispara para as pernas do Zé Lamego. Portanto, não fosse esse Zé Lamego, teria havido mais mortes, seguramente. Os dois agentes da PIDE entram acompanhados por elementos da Ação de Estudantes no anfiteatro e são de imediato abordados pelos estudantes. Eles entram, é claro, são recebidos como deviam ser recebidos, com os nomes próprios de assassinos, torcionários, fascistas, etc, etc. E dirigem-se para o fulano que estava lá, um fulano que a gente supunha ser da PIDE, portanto, supunha ser da PIDE, que estava lá com um capuz da Livrelca enfiado na cabeça, e dirige-se a esse fulano, tira-lhe o capuz e diz qualquer coisa do género: este não é dos nossos, mas vamos levá-lo. Eu aposto o que quiserem, como quando aqueles PIDE se resolve ir lá, deviam ir com a missão: vocês tragam esse gajo, porque seria da corporação, a qualquer preço. Tenho a certeza absoluta. E por isso eu suponho que o PIDE que disparou já ia com a bala na câmara e pronto a disparar, porque aquilo foi instantâneo. Assim que ele diz, a malta disse: não, isso não, e pronto, e de repente, pum, um tiro e aquilo foi distribuído no chão. Foi tudo muito, muito rápido. Muito rápido mesmo. Pronto, daí a percepção de que ele teria já a bala no cano. Seguramente, porque aquilo foi instantâneo. Quando o gajo puxa o outro, mas vamos levá-lo também, pronto, aquilo não demorou nada, eu ouço o tiro e eu vejo o Ribeiro Santos a cair. E o resto do pessoal, uns atiraram-se para o chão, outros fugiram, enfim, aquilo foi uma debandada. Depois é a cena do Lamego e depois é o António que fica incumbido, na medida em que era estudante de medicina. Sim, de certo modo, porque foi o Saldanha Santos, que enfim estava ali, era o líder ali naquele momento, pergunta: quem é que é de medicina? Sou eu, pá. Então toma conta aí desse gajo, pá. Eu era estudante de medicina do 4º ano, mas a minha experiência prática era muito pouca, mas pronto, a gente só queria levá-lo a um sítio para o salvar. Quero contar só essa parte de sair com ele, não é? Manda... Sim, a gente... e entretanto, eu e o Manuel Pita, que era estudante de Direito e daquele grupo, tomámos conta dele, saímos à rua para apanhar o primeiro carro que passou, foi precisamente o primeiro carro, aliás, que era um carro pequeno. Atirámos para cima do capô e dissemos: você tem que levar este rapaz para o hospital imediatamente. A pessoa ficou muito atarantado e muito pressionado e pronto, lá, e assim foi. Eu ia no banco de trás com ele, praticamente quase ao colo, e o Manuel Pita ia à frente, pronto, e qual é o caminho? Também soube agora, eu nunca tinha visto, que esse senhor que era assistente de económicas, na altura, e que depois foi chefe de gabinete do Cavaco Silva, anos depois, o dono do carro, teve grandes problemas, porque a matrícula dele, quando chega ao hospital, foi anotada, e às 11 da noite a polícia vai à casa dele e prende-o. Acho que sim, não sei depois o que é que aconteceu. Sei que nos autos, às tantas, ele diz que foi obrigado a levar o estudante naquelas condições, e quem dava ordens era um fulano de medicina que ia no banco de trás. Eu também nunca tinha visto isto. E pensei: até era eu. Epá, eu por acaso não sou de Lisboa e conheço, ainda hoje, conheço os sítios onde passo, mas não conheço metade de Lisboa. E eu é que disse qual é o caminho: vai por aqui, vai por ali. E ele diz lá: fui por aqui, por ali, para a avenida não sei o quê. Eu até disse: afinal era eu que dava as ordens. Fiquei muito admirado com isso. Bom, por
para Santa Maria, não é? Sim, vamos para Santa Maria, onde a gente, para nós, era o Porto Seguro. A gente já tinha tido várias coisas deste género, ali na cidade universitária, também com tiros, enfim, Santa Maria. E era onde é que a gente fugia, em última análise. A gente metia-se lá para aqueles corredores, portanto, ainda os que eram de dissidente, ainda melhor. Conheciam aquilo, metiam-se lá para o piso 8, piso 9, etc. Pronto, e isso a PIDE não nos apanhava. Fomos ali para Santa Maria, pronto, e pensámos, pronto, está safo, mas não, a situação era uma situação muito grave. Não tinha grandes, era uma situação muito grave. Ainda nos dias de hoje também acho que é gravíssimo. E portanto, António Viegas Rosa deixou lá e abandona para não ter... Não, ainda houve ali um momento em que me vem entregar o espólio. Portanto, as pessoas tiraram a roupa, os pertences, e vêm num saco e tal, para assinar. E eu ainda peguei na caneta para assinar, porque eu queria, enfim, ajudar no... Mas de repente pensei, eu vou pôr aqui a minha assinatura. Mas eu já ia embora daqui. E disse, olha, desculpa lá, há de vir alguém de família, com certeza, com licença. E pus-me a andar dali para fora. Ainda bem, porque senão não demorava muito. Assim como o assistente de económicas foi preso às 11 da noite, e com o Júlio Pego também aconteceu a mesma coisa. O Júlio Pego trouxe o Zé Lamego no carro dele, o carro não estava em nome dele, estava em nome do irmão, e às tantas da noite a polícia vai ao cartaz à procura do irmão. Portanto, em boa altura eu me pirei dali para fora. E no seu caso, a PIDE foi à sua procura à casa? Ou não, mas eu fui de imediato a casa, não morava muito longe dali, morava ali muito pertinho, do Hospital de Santa Maria. Cortei cabelo, coisa, cortei a barba, cortei bigode, mudei a coisa e saí de casa. Depois só voltei, isto passa-se em 2 de outubro, eu só voltei depois no fim de outubro. Nunca mais fui a casa. Esteve assim numa semica... Mas passado pouco tempo estava a pedir à minha porta. Pronto, eles foram mesmo à sua casa. Sim. E no meio disso ainda está presente no... Estou no funeral, estou. Estou no funeral e estou... Por acaso agora até vi neste filme, passou agora sobre a Capela do Rato. Sim. Também falam lá às tantas do funeral, e vi-me lá numa fotografia que eu nunca tinha visto na minha vida. Estou lá, quando o funeral sai a coisa, eu estou lá e disse, olha, cá estou eu. Mas é aquela que está a segurar o caixão, que está junto ao caixão, ou é uma outra? É uma anterior a essa, que eu nunca tinha visto. Mas apareceu agora ali nesse filme, na segunda-feira passada. Sim. Faz 8 dias, precisamente. Nunca tinha visto aquela fotografia. E o que é que recorda aquelas cenas do dia de funeral, do cortejo, ali no Largo de Santos? O cortejo estava programado para ser uma grande manifestação com milhares de pessoas, se a gente conseguisse ter furado ali aquele cordão policial que estava por ali assim. Só que, de facto, aquilo foi um embate duro e a malta não conseguiu passar. Eu, por exemplo, vi uma grande cacetada no ombro. Outra coisa, e portanto não conseguimos passar e o federal acabou por ir... Portanto, vocês pegaram no caixão e era o que estava assim. Pretendiam levá-lo até ele. Sim. E pensava-se que aquilo iria engrossando pela cidade e seria uma manifestação fantástica. Foi, mas pronto, mas noutras circunstâncias. Depois a polícia... Sim. Agride-vos, retira-vos Sim, e o caixão vai na agência funerária, que estava ali ali umas fotografias, vezes estava ali quase à porta, só que inicialmente é desviado para o coisa, mas depois não se conseguiu passar ali. O António conta que no documentário do Ribeiro Santo de Ana Andringa, depois conseguiu, ou seja, houve aquela carga policial, mete-se num elétrico. Sim, com elétrica, entra por uma porta, saí por outra, porque eu ia cheio de comunicados no coisa. E, portanto, que a situação estava complicada e que havia grande possibilidade de ser preso ali. E, portanto, às tantas, numa daquelas manobras, consegui-me desfazer dos comunicados, sair, saltei muros e mais muros. Não sei que fui parar ao cemitério ainda a tempo muito a tempo, até cheguei lá na altura, a tempo em que o caixão baixou. No funeral propriamente dito, do enterro do caixão, houve palavras de ordem? Houve algum tipo de... Não, houve. Isso estava sempre gritado, mata os nossos filhos, assassinos, fascistas,
E houve até uma altura em que se cantou o hino nacional e há outras tantas pessoas que cantam a internacional. Portanto, houve uma grande manifestação de pesar e de revolta. Sim, uma grande coisa de revolta, sim. E os comunicados que o António tinha eram da FECML, eram do MRPP? Era sobre portanto, devia ser aquele primeiro comunicado que devia ser. Era do MRPP, seguramente, era do MRPP, acho eu. O António não era militante? Não, ele não era militante do MRPP. No entanto, aderiu ao... Não, sim, claro, com certeza. E por acaso, um tempo depois, não, no dia seguinte ou depois, fui convidado para entrar para o MRPP. Mas isso são outras histórias. No dia seguinte ao funeral? Acho que sim, se não foi no dia, foi no outro. E não quis? Não, pus umas questões que ainda hoje não estão respondidas. Pode-nos dizer? Não, eu achei que aquele comunicado não estava correto. Porque aquele comunicado, por exemplo, não me lembro, eram duas coisas. Uma era seguramente aquela em que dizia o nosso camarada José Lamego, não sei o quê. E eu disse, não era preciso, acho eu, a pessoa que me foi falar comigo, não era preciso identificar, portanto, não era preciso. A questão do MRPP, nessa altura, defendia que o problema não era identificar pessoas ou dizer que fulano era disto ou daquilo. O problema era não falar na prisão. Portanto, desde que uma pessoa não falasse da prisão, podia-se dizer, olha, este é daqui, este é dali. Mas eu nessa altura não concordava com isso e hoje também não concordo. Portanto, nomearem as pessoas... Sim. Sim. Isso facilitaria, obviamente, o trabalho à polícia. Claro. E é isso que o leva a não... Não, mas a pessoa que me contactou também disse, eu também tenho dúvidas, eu vou perguntar, enfim, ao controleiro dele, ou coisa assim. E até hoje, mas eu já tenho falado com essa gente, mas enfim, ele próprio tinha dúvidas sobre isso. Que impacto é que acha que teve o assassinato de Ribeiro Santos, de um estudante, dentro da universidade, naqueles anos tão... Não, eu acho que aquilo teve um impacto muito grande e nada foi como de antes, até ao 25 de Abril, que se passa, sei lá, passa-se ano e meio depois, coisa assim. Portanto, aquilo teve bastante importância nisso, porque mesmo a imprensa internacional falou muito sobre isso, aquela primavera marcelista, que, enfim, se supunha que o Marcelo Caetano, tendo chamado o Bispo do Porto e tendo chamado o Mário Soares e tal, e com aquela ala liberal que tudo ia modificar, mas não, a repressão foi brutal até ao 25 de Abril. Muita gente diz que, de alguma maneira, o assassinato do Ribeiro Santos, de alguma maneira, foi a gota final e portanto, e todos aqueles confrontos, toda aquela batalha campal, entre aspas, no dia do funeral, foi como definitivamente perder o medo e radicalizar a luta, porque... Sim, porque aquilo mostrou que nada se tinha modificado, até talvez antes pelo contrário. Havia um problema que era o problema da guerra colonial, que era um problema principal. Tem algumas organizações, a questão não era proletariado, burguesia, mas era guerra colonial, era a questão principal, e verificou-se que a PIDE continuava a matar pessoas e, portanto, acho que foi decisivo, foi um marco importante nos últimos tempos e até para o fim do colonialismo, do fascismo, sim. Tinham essa percepção? Não. Que aquilo estava quase? Ou não? Não, porque uma pessoa, pronto, tinha lido algumas coisas e achava que aquilo havia de ter um fim, quer dizer, mas não se estava a pensar que fosse tão curto, digamos, a tão curto prazo. Passa a expressão, porque já durava há décadas e décadas, mas de tal maneira que, sei lá, eu lembro-me que o 25 de Abril de 74, o 1º de Maio de 74, não se previam grandes coisas. Pronto, aquelas manifestações habituais não estavam previstas. E penso até, enfim, lendo algumas coisas, que mesmo nem a PIDE, nem a CIA estavam a prever que houvesse tão grandes alterações. Estou convencido que sim, porque eu vejo que aquelas organizações maoístas, que eram bastantes, não tinham previsto coisa nenhuma assim para o 1º de Maio. Não havia assim nada de
de relevante marcado para essa altura. E portanto, em outubro de 72, a seguir ao funeral, não, opta por não integrar o MRPP e integra-se em alguma organização? Não, eu já disse da outra vez, estava muito ligado a um fulano que eu conhecia desde os tempos de liceu, que era de Tavira, como eu sou da Luz de Tavira, que é uma aldeia ali perto, que também era maoísta e que, tanto em 73, é preso um João Duarte Carvalho, um fulano de Económicas, que pertencia a um grupo, que é um CRML. E esse fulano, chamado Luís Santos, era um dos dirigentes disso. E esse fulano depois esteve escondido na minha casa bastante tempo. Quando esse João Duarte Carvalho é preso e denuncia meio mundo, esse Luís Santos esteve ali muito tempo na minha casa, até que se arranjou uma fuga para Bruxelas. E portanto, esse grupo também era maoísta e tinha, de facto, nos seus... a contradição principal para eles era a questão da guerra colonial. E penso que até tinham razão nisso. E, portanto, eu estava ligado, enfim, por várias... Depois ficou lá em casa, fiquei com um controleiro num comitê, mas que depois isso tudo... porque, entretanto, esse grupo desfez-se todo. Há uma parte dessa gente que vai para o PCPML do Eduino Vilar e esse controleiro desapareceu. Teve ali muito tempo e a única coisa que vinha era temos que ler estes livros e estes e pronto, a gente estava ali à espera mas quando é que fazemos a revolução? Nunca mais fazemos a revolução. E depois desapareceu e nunca mais o vi, nem sei quem é. É engraçado, não sei quem é. Era um tal Gil, era o nome de código, mas não sei quem é. Perdeu o contacto Então, com sim, a organização. pronto, sim. Depois veio o 25 de Abril E, portanto, mas nessa altura, portanto, em 75 é fundado um jornal revolucionário regional, mas não regionalista, que é o Lutar no Mar, Lutar em Terra. E eu faço, pronto, das mesmas gente, deste Luís Santos e as pessoas vinham do CRML. Sim, no CRML. Nesse campo maoísta criaram o Lutar em Terra. Sim. Se formos àquele organigrama que vem no livro do Miguel Cardina, vem lá, Lutar no Mar, Lutar em Terra. Bom. E, portanto, eu faço parte da redação desse jornal e fiz parte da redação desse jornal durante bastante tempo. Que era um jornal que, enfim, seria uma coisa frentista, seria um órgão frentista que tinha, enfim, também, cujo objetivo era reconstruir o Partido Comunista. E também não teve bom fim, também acabou uns anos depois, mas já para os 80 e tais. Tinha outras organizações? Não. Era sobretudo gente do campo do CRML? Era gente que tinha vindo daí, sim. Sim, mas depois houve purgas e houve várias coisas. Aliás, no livro do Miguel Cardina vem lá o depoimento do Tomás Vasques a dizer que durante uma determinada altura ele ficou à frente ficou aqui, porque, entretanto, uns foram para Paris e outros foram para Bruxelas. E em Bruxelas ainda está lá esse Luís Santos. Acho que já deve ter abandonado a Revolução. A gente tinha uma grande esperança nele, pensava que ele era o maior intelectual da Europa, e que estava a fazer um livro que era o Manual do Intelectual, mas nunca apareceu nada disso.